somos apenas servos. E a palavra que nós vamos basear nossa meditação nesta tarde está em Lucas, no capítulo 17, dos versículos 7 a 10. É uma parábola bem pequenininha e que está no meio de algumas advertências. Lucas 17, 7 a 10. Diz assim, da NVI: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa parábola, como tantas outras, nós vemos que na Bíblia, no Novo Testamento, nós podemos identificar pelo menos umas 40 parábolas que foram proferidas por Cristo. Era um meio de comunicação, um meio de trazer uma reflexão, né? Era a forma que Deus descrevia ali, e alguma dessas parábolas descreve a forma como Deus enxerga os homens ou o que Ele espera de nós. Em Lucas, nós vemos que somos apresentados como servos inúteis, o que revela pelo menos o motivo pelo qual nós existimos e nossa posição diante de Deus. Nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro, né, que possuía uma pequena fazenda. Por que eu chamo de pequena? Porque ele só tinha um servo, pelo que nós podemos identificar aqui. Ele só possuía um servo. E a parábola do fazendeiro e do servo mostra um relacionamento frio e impessoal. E isso era comum naquela época. Não havia uma proximidade entre o escravo e o seu dono. Porque escravo era uma pessoa que foi comprada, né? E alguns deles estavam ali sem muito prazer, dependendo de como o seu patrão o tratava. Vamos aprender nessa tarde, então, como o servo deve compreender o seu propósito de vida. Existe na parede de um corredor lá do sul, do coral de Westman, que está pendurada uma pedra em memória de John e Charles Wesley, que eram irmãos, que diz assim: Deus sepulta os seus obreiros, mas prossegue com a sua obra. Ele sepulta os seus obreiros, mas prossegue com sua obra. Leonardo Ravenhill perguntou certa vez: aquilo pelo qual você está vivendo, valeu a pena Cristo ter morrido? Não somos salvos para que pudéssemos ser polidos, para que fôssemos enfeites decorativos na prateleira de Deus, tomando espaço no céu por toda a eternidade. Nós fomos salvos com um propósito, e o cumprimento desse propósito é a única reação aceitável que podemos ter com relação ao grande dom da salvação. Qual o seu propósito como servo? Compreender isso fará com que você tenha uma vida plena. Porque tem muita gente que pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Eu vim só para cumprir uma sequência de dias? Não. Deus nos formou e Isaías ele diz que nós somos feitos para o seu louvor. Então há um propósito especial. E aí o que nós pretendemos nessa vida, ao longo dessa vida?
Muitos procuram, e talvez você, uma prosperidade financeira, um sucesso profissional, popularidade, como hoje está em alta, né? Ser popular, ser reconhecido, talvez uma felicidade no amor. Então, independente da sua resposta, a parábola do servo inútil, amparada pelas demais partes das Escrituras, indicam que Deus possui planos para nós. Ele tem um plano para nós, os quais devem ser considerados antes de projetarmos qualquer coisa em nossa vida. O que é que Deus espera dessa profissão que eu escolhi? Eu, quando comecei a ter meu sonho de ser professora de português, eu pensava, olha só, eu devia ter lá meus 18 anos, por aí, e eu via na lição bíblica, nossa, e tinha uma irmã, a Ridete, né? E eu olhava, ela fazia a correção da lição. E eu falava assim para mim, com Deus, eu dizia assim, eu quero ser professora de português para um dia meu nome estar aqui. Eu tinha isso na cabeça, né? Infelizmente eu não cheguei lá, irmãos. É uma história muito longa. Mas eu me tornei uma professora. O Senhor cumpriu. Mas é isso, é se perguntar, para que Deus me deu esse dom? Qual o propósito dele? Então essa parábola, ela nos revela que o servo ali é um servo muito ocupado com as demandas do seu patrão. Nos tempos bíblicos, o termo servo se aplicava aos escravos. E é interessante que uma vez eu lendo um livro, eu vi que esse termo de escravos, na época que foram traduzidas as Bíblias, esse termo escravo, ele saiu da Bíblia porque foi justamente naquela época da escravidão. Então houve uma troca, né? Pelo menos esse livro me trouxe essa informação. Houve uma troca de escravo para servo. Servo fica mais, né, suave, vamos dizer assim. Porque escravo tem uma conotação muito forte, né? De alguém assim totalmente submisso e quem sabe também assim oprimido. O servo aqui então é usado, e essa parábola nos mostra que esse servo talvez tivesse seus sonhos também. Ele tivesse seus projetos, mas uma coisa que ele faz, ele entende a prioridade da sua vida. Qual é a minha prioridade como servo? Atender ao meu Senhor. A minha prioridade, o meu propósito é esse. Por isso, eu tenho que me envolver com as coisas daquele que me comprou. E quando isso nós trazemos para nós como servos de Cristo, Ele nos comprou. Você já se imaginou isso? Ele te comprou com um alto preço. Um preço que ninguém poderia pagar. E todas as vezes que eu falo sobre isso, escravo, compra, eu me imagino, irmãos, em uma fila de escravos. E alguém passando por mim me olha e diz, eu quero essa daqui. Ele passa por tantos outros, mas ele olha para mim e diz, eu compro você para mim. É assim que eu me vejo na fila da escravidão do pecado, quando o Senhor me comprou. Então, aquele servo, ele queria, e ele tinha essa prioridade da vida, se envolver com as coisas daquele que foi o seu ajudador, aquele que o tirou talvez da situação mais difícil. O patrão da parábola não proíbe aqui o servo viver a sua vida, de forma alguma, de ter os seus planos, mas que primeiramente ele cumprisse com as suas obrigações. Essa parábola, aqui nessa primeira aplicação, ela nos ensina que Jesus nos vê como servos. Devemos viver para Ele e nos envolvermos com as suas coisas. Eu creio que você já deve ter ouvido a seguinte frase: cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas coisas. Cuide das coisas de Deus. Se envolva com as coisas do Senhor. E você vai ver como
isso vai surtir efeito. Você vai ver que as outras coisas, as suas demandas, elas serão muito mais bem suaves, porque você está cuidando da obra do Senhor, né? E até fala assim também, que tem um louvor que diz: é meu, somente meu todo o trabalho. Deus falando. E o teu trabalho, o meu trabalho, é descansar nele. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa obrigação. O problema de quando nós nos ocupamos muito das nossas coisas é que nós nos tornamos egoístas. Nós temos os objetivos pessoais que nos impede de servir a Deus. A gente começa a colocar desculpa. Eu não vou fazer isso porque tenho aquilo outro. Hoje eu não vou na igreja porque eu me comprometi com outra coisa. A gente começa a colocar Deus de lado e a nos colocar em primeiro lugar. Sendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, essa é a primeira aplicação. Na segunda aplicação, para nós aprendermos nessa tarde, é que os servos, eles não fazem exigência àquele que o comprou. Você já viu algum empregado chegar a dizer: olha, eu quero assim, eu quero chegar, já ter meu café pronto, eu quero chegar aqui nessa empresa e minha mesa está bem limpa. Você não chega assim, né? Aqui os servos também não faziam exigências. O servo da parábola aqui, ele é eficiente. Vocês não acham? Porque ele, além de cuidar do gado, ele, além de cuidar da lavoura, ele ainda tem a obrigação de, quando o seu patrão chegar em casa, a comida está pronta. Porque ele chega e diz assim: olha, me sirva. Eu estou aqui, quero comer e beber, e depois você vai e faz as suas coisas. Então, nós vemos a eficiência desse servo. Trata-se, então, de um bom empregado. Ele é um bom empregado. Apesar desta eficiência, interessante que não há elogios. O patrão não chega assim: olha, nota 10, gostei da comida, gostei da maneira que você me serviu. De forma alguma. Por quê? Porque cada um ali sabia do seu papel. O servo sabia do seu papel, da sua prioridade, e por isso ele não esperava elogios. E nem vindo ou não vindo, ele estaria satisfeito, porque ele fez aquilo que era de obrigação dele. Apesar de sermos amados por Deus e considerados especiais no seu reino, jamais podemos esquecer nossa posição espiritual. Interessante que nessa parábola, quando finaliza, né, ela diz assim: servo inúteis. Né? A palavra inútil, esse adjetivo, nessa situação, ela não está aplicada no sentido que ele é imprestável, porque nós já vimos que ele era muito eficiente, mas no sentido de falta de merecimento. Ou seja, ressaltando a condição de que, se somos servos, não merecemos elogios por termos feito nossa obrigação. Nós não temos nenhum direito de exigir que Deus nos elogie ou nos coloque em um outro patamar, né? É um outro patamar? Não. Por quê? Porque sabemos que Ele recompensa seus servos, mas essa recompensa não é por merecimento. Qual é a recompensa, irmãos, que nós temos? A graça. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, né, sobre o espinho na carne, e o que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. Só isso. Então esteja satisfeito em ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. E mesmo sendo tão amados, né? Nós somos apenas servos. Servi-lo é nossa obrigação. Davi, ele no Salmo 40, ele fala que a minha orelha furaste. E é um termo que, se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo,
nós vamos ver que havia um sistema na antiga aliança, que quando um servo chegasse na época do jubileu, ele podia ser liberado. Havia uma lei que quando chegasse uma certa época, você tinha a obrigação de dispensar aquele servo. Só que havia o seguinte: se aquele servo ele não quisesse sair da companhia do seu patrão, do seu senhor, ele tinha que ir aos sacerdotes e pedir para que furasse a orelha, porque quando ou por onde ele passasse, as pessoas que vissem a sua orelha furada iam dizer: este servo aí, ele não serve por obrigação, ele serve por amor. Então, como é lindo saber que nós somos apenas servos, sim, mas servos com orelhas furadas, servos que servem por amor ao seu Criador. Servi-lo é nossa obrigação. Nada que viemos a fazer para o Senhor nos fará melhor. Nada que eu fizer de mal vai diminuir o amor de Deus por mim. Nada que eu fizer de muito bom vai aumentar o amor dele por mim. Não há mudança. Deus é imutável. Eu não posso acrescer o amor de Deus, nem posso diminuí-lo. O amor de Deus por mim e por você é igual. Ele ama porque ele é amor. Então não há essa distinção. Nós somos o quê? Somos devedores de Deus por tudo aquilo que ele fez e faz por nós. Então servi-lo se torna uma honra. De quem você é servo? Eu sou serva do Senhor Jesus Cristo. Eu sou serva do Senhor que me salvou, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para me libertar da escravidão do pecado. Devemos viver satisfeitos, gratos, alegres. Nada de murmuração, irmão. A murmuração só traz mais depressão, só traz mais dias difíceis. Passe a ser grato. Nada a reclamar, tudo a agradecer, né? Eu não tenho nada, irmãos, para reclamar. A gente pode ter alguma coisinha ali que de repente surja no caminho, mas agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja fiel. Seja alguém que tem em seu coração um coração repleto de alegria, de receber de Deus as bênçãos. Bênçãos de vida, bênçãos de paz, bênçãos de uma família. Você é mais rico que muita gente que existe por aí, porque você tem o Senhor dos céus e da terra. Então, nós, portanto, além de agradecido, temos que trabalhar para o Senhor com prazer, fazer com prazer. Em Jeremias diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu faço porque eu tenho que fazer. Não, eu faço porque aquele que me salvou merece o que eu posso oferecer para ele. E aqui nós vemos que Jesus, ele nos ensina aqui, ele não está aqui nos ensinando a não valorizar nosso trabalho, ou nossas vitórias, ou mesmo comemorar aquilo que de bom temos feito em nossa vida e no serviço do Senhor. O foco aqui nessa parábola é que o servo tem um único foco: fazer o que o seu Senhor manda. E essa semana, lendo também um livro que é bem bom para as mães, que é Não Me Faça Gritar Até 3. Muito bom esse livro. E ali ela diz que a obediência, ela tem que ser completa, imediata e alegre. Por que completa? Lembram do rei Saul? Ele disse: olha, eu fui lá e fiz como o Senhor mandou. Matei, destruí. Mas aí na hora Samuel fala: e esse barulho de ovelhas? Eu separei o melhor da cidade para oferecer.
A intenção dele era boa, mas era desobediência. Por isso, a nossa obediência, o nosso serviço deve ser completo. Porque ele deve ser, alegre, porque a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. Porque tem que ser imediata, porque apesar de Jonas ter chegado a Nínive, a sua obediência não foi imediata. O seu serviço não foi imediato. Devemos então levar em consideração isso. O nosso foco é servir ao Senhor nosso Deus. Isso significa que os servos de Deus devem guardar todas as glórias e honras para Deus. Se você faz algo que vai trazer glória para você, é melhor você não fazer. Mas se aquilo que você fizer honrará o seu Senhor, faça de todo o seu coração. Porque diz aqui, em Deuteronômio 8, 17 a 18: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, não pense você servo do Senhor, que é por suas forças que você está aqui. Não pense que é por seu próprio braço que você consegue fazer algo de especial para Deus. Nada disso. É Deus quem te dá força para adquirir esse poder e para com isso, através de compreender que somos apenas servos, mas somos servos fiéis e dignos de ser chamados filhos de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé neste momento e nós vamos orar com o pastor João.